Marina Tosi, que prazer ter você aqui hoje para a gente falar de um tema tão legal sobre mulheres que habitam o próprio palco. Diante de um movimento caótico que a gente acabou de viver, tentar entrar numa live e cair por 6, 7 vezes. Acho que isso que aconteceu antes foi para a gente ver mesmo que assim, é isso, é a vida sendo vida. Aí vamos trazer a espontaneidade, porque esse palco da vida é o palco da vida real, né? Porque as coisas vão acontecendo. Eu adorei que você falou que tem coisa que tá no nosso controle. E tem coisa que não está no nosso controle, como a gente lida com isso. E acho que a forma melhor que tinha é agir com a nossa espontaneidade. É isso. Um autor que eu gosto muito, que é Prembaba, ele fala que quando a gente está no melhor da vida, a gente cai e quebra a perna. É só para saber se a gente tem, pode ser universo, pode ser fé para alguém, mas se a gente tem disponibilidade de se erguer. A gente começa a semana, a gente começa a pensar tudo que a gente tem para fazer, a quantidade de coisas, o como a gente se comporta com isso, se a gente vai conseguir dar conta de tudo, se as coisas que estão na sequência não dá, enfim, uma série de inseguranças que são, né, eu acho que aí comuns, muito de sobrecarga. A gente já começa segunda com uma autocobrança, que eu acho que os principais algozes somos nós mesmos, porque às vezes a gente cobra coisa, a gente vê coisa que só a gente está vendo, acho que a grande maioria das vezes. E o quanto a gente consegue, mesmo nesse cenário todo, trazer essa leveza, né? Ou enxergar as coisas como elas de fato são. Então, se a gente pegar o exemplo do que aconteceu com a gente, o que é de fato? De fato, a gente tinha a expectativa de estar numa plataforma fazendo uma live e a gente trouxe para adequação, que é numa outra plataforma que vai se tornar um conteúdo gravado depois. Das contas, o resultado é o mesmo. Então, acho que também a leveza de qual que é o bom que dá para fazer? Mas o ótimo, o perfeito é isso. Aqui que a gente vai... Quem diz que é? A gente nem sabe se é. Precisa ser do jeito que eu planejei. Cada vez mais mulheres e homens têm sofrido. Cada vez mais aumenta-se, e aí não é o tema, mas aumenta o nível de ansiedade, né, das doenças psicológicas, porque a gente quer controlar coisas que não são controláveis, né? Cada vez que a gente tem a expectativa de sermos perfeitos, a gente vai se frustrar. Todas as vezes, porque a gente não é perfeito. Então, eu acho tão mais fácil a gente trazer, eu sei que não é fácil, né? Porque a gente fala isso, Sim. Mas trazer para o nosso coração e principalmente para a nossa cabeça que não vai ser perfeito, não vai ser. Pode ser o perfeito para você, sim, você sempre fala, mas e tal coisa? Não é. Então, eu acho que quando a gente consegue ter a clareza de que não vai ser assim, eu acho que tira essa carga inatingível. Eu brinco muito lá no trabalho, quantas pessoas falam, Má, não, é que você me conhece. Eu me cobro demais. Não, eu não quero. Se não for assim, para mim não tá bom. Para quê? Quem está exigindo aquilo a não ser a própria pessoa? E o que a pessoa acha que no valor dela vai diminuir porque ela não fez exatamente aquilo que em algum momento ela achou que deveria ser o perfeito? A gente é muito prisioneiro da gente mesmo. Eu acho que a leveza parte justamente da gente permitir ser quem a gente é. E às vezes não vai rolar mesmo. A gente tinha planejado, eu viajo com amigas que você conhece, e a gente, até a pandemia, a gente fazia uma viagem por ano. Precisamos voltar, quando vocês forem assistir. E assim, a gente tira um fim de semana, então é um fim de semana que a gente deixa as famílias e marido, filho, e vai para um roteiro que a gente escolheu, tal, e geralmente não é muito tempo não, sabe? É um tempo, às vezes pega algum feriado, ou um fim de semana mais prolongado e consegue. Só que a gente tem que fazer isso com antecedência, até para poder conciliar agendas, para poder se programar no trabalho, que às vezes tem que pedir uma folga de um dia, uma coisa assim. Então é um negócio planejado com muita antecedência. E aí, uma dessas vezes que a gente planejou, pagou, porque daí tem a parcela, tem todas essas coisas, né? Que planeja financeiramente, tempo, tudo isso. Depois que a gente fez tudo isso, Rê, marcaram na outra empresa, né, que a gente trabalhava, o planejamento estratégico na sequência da nossa viagem. Então, assim, a gente chegava na madrugada, de manhã cedinho, e a ideia é que daí a gente conseguisse fazer aquele dia de home office, porque era o tempo de chegar, tomar um banho, trabalhar home office e depois descansava depois, né? Na madrugada seria o sono e depois a gente fazia isso. E quando marcou o planejamento, eu sou uma pessoa que eu sinto muito sono, me deu um desespero, que assim, foi marcado em cima da hora,
dava tempo, mas era o tempo de chegar do aeroporto, tomar um banho e ir para o planejamento. Então, assim, a gente foi praticamente virada, não todas nós, mas a maioria de nós já estava nesse planejamento estratégico. E aí, isso tem muito tempo, mas assim, e aí eu fui olhando no caminho, eu já tinha visto antes, mas teve a alteração que foi feita em cima da hora, só que também no fim de semana a gente estava aproveitando na viagem, então também a gente não parou um tempo para fazer aquilo, até porque cada uma era de uma área, e aí eu fui vendo no caminho, mas o caminho não era tão longo, e a minha apresentação era logo a primeira, assim. Então, tipo, foi e aconteceu. Uhum. E deu tudo certo na medida do possível. Deu tudo Recurso, certo. Foi, com o né? recurso que você tinha. Cumprimos aquilo que era, né? Cumpri aquilo que eu imaginava que, ai, foi nossa, não, não foi. Ai, faltou falar coisa, faltou. Se eu tivesse feito, né, repensando hoje, teria feito de outro jeito. Mas quando eu comecei essa série de cobranças na minha mente, eu falei, para, daria para você ter feito de um outro jeito? Não. Daria, você poderia, poderia, mas aí você deixaria de estar com as suas amigas, que era um combinado há um tempo. Mas o que é prioridade? Eu entendo que na vida, claro que temos prioridades sempre, mas ter um tempo de qualidade com pessoas que você ama, se divertindo, também é prioridade. E ali foi cumprido o que se esperava. Eles também foi marcado o planejamento numa data que também não era esperada, que também foi em cima da hora. Uhum. Então, assim, é muito fácil a gente ficar o tempo todo se cobrando, dizendo eu tinha que ter feito diferente, então era melhor que eu não tivesse ido na viagem. Então, porque o quanto seria melhor, na minha mente, se tivesse tido uma preparação de um dia a mais? Não sei, talvez nem tivesse sido, e aí acabou acontecendo. Será que a nossa bagagem de tantos anos não nos permite falar, não, peraí, eu tenho a segurança, sim, de dentro desse contexto, colocar o meu melhor, e era o melhor para que tinha para fazer naquele momento, era o melhor. Então, acho que leveza é também trazer isso, porque é muito fácil a gente cair na armadilha de ficar, ai meu Deus, então eu sou uma má profissional, como é que eu priorizei o lazer? Sim, era o lazer do fim de semana, sim, era um lazer planejado, sim, a gente faz parte da nossa vida ter lazer. Então, eu acho que a leveza vem nesse equilíbrio, sabe? De Sim, também não ser tão, não se cobrar tanto o tempo todo. sim. Isso só é possível, Má, quando a gente tem muita consciência, né? Porque se a gente não tem consciência, a gente vai ficar na armadilha do automático. O automático do auto-julgamento, do julgamento do outro. Nossa, que irresponsável, que descomprometida, que, Uhum. que descomprometida eu sou. A gente vai no julgamento como a linguagem mais fácil e aprendida há 8.000 anos atrás. Porque isso é mais fácil eu falar para você. Nossa, Marina, como nós fomos incompetentes. A gente usa rótulos do que a Sim. gente falar assim, nossa, eu me senti chateada e frustrada porque eu queria. A gente não fala do fato, a gente vai porque é a linguagem mais simples e mais fácil. Então, quando você traz toda essa situação real que aconteceu e que te lembrou a ponto de entender que, assim, puxa, é muito possível a gente trazer leveza mesmo diante de caos, que em algum momento era o fim do mundo. Será que diante dessas situações a gente pode trazer uma leveza diferenciada a ponto de cuidar da nossa saúde física e mental, né, Má? E mulheres, falando de mulheres, provavelmente foram mulheres, algumas provavelmente companheiras, casadas, outras com filhos, Sim. outras cuidando dos pais idosos, alguma história teve. Para ali você se organizar. Então, quanto é que a mulher, por exemplo, se prioriza? Qual é o lugar que a gente coloca a força e diz assim, eu preciso ser forte o tempo todo e a gente não pode ser vulnerável, né? Então, acho que fala de muitos temas esse exemplo que você deu, né? E muito também, pegando a tua fala, que assim, poxa, como é que eu fiz isso? Como eu fui incompetente? A dureza das palavras que a gente tem com a gente mesma, e quando alguém fala assim com a gente fica absurdado, e é para ficar mesmo. Então, imagina alguém dizendo, nossa, como você foi incompetente, como você foi negligente, como... Se alguém dissesse isso, a gente ia falar, nossa, mas nem tanto, ou ia, nossa, sou mesmo. Mas o quanto a gente não mede o nosso próprio julgamento. Tudo bem eu dizer para mim mesma, nossa, como você foi incompetente, você tinha que ter feito diferente. Não, a gente também tem, a gente não falaria assim com o outro. Muito improvável algum momento na vida isso ter acontecido. Então, por que a gente fala isso pra gente? E Por que é que muito a gente é tão comum. cruel? Muito comum, infelizmente, né, Má? E por isso que eu usei o termo, né, comecei a usar esse termo, que a gente fala do mundo emocional gritando
gritando para ser socorrido. A gente vê os palcos da vida. Então, a Marina, que é atriz, comediante, que é uma grande líder profissional, eu até perguntei para algumas pessoas, assim, a Marina é isso mesmo? Porque eu tenho a impressão que ela é muito leve, ela é muito sorridente. Ela é assim, ela é do humor. O dia a dia, ele é esse. Falei, então é autêntico. Claro que a gente não está falando que isso é 100%, porque vai ter hora que você vai ficar contida, você vai ter hora que você vai ficar, enfim. Mas quando a gente olha para esse cenário, é exatamente, a gente tem consciência de saber que tem um mundo aqui dentro gritando e pedindo socorro. Será que a gente tem clareza disso, né, Má? Acho que o desafio é, de fato, casar o que a gente está pensando com o que a gente está fazendo, né? Claro que a gente tem scripts de vida, né? Script do mundo corporativo, que é o mesmo mundo, o mundo corporativo, o mundo pessoal é o mesmo mundo, como que a gente se comporta em cada um deles, quais lados da moeda a gente está usando naquele momento, ou quais lados do cubo, do tetraedro, quais personalidades a gente tem, sim, mas que a gente está usando naquele momento, mas a essência é a mesma, o objeto é o mesmo, a alma é a mesma. E acho que é muito fácil a gente cair na armadilha de ai, meu Deus, não gostei dessa situação, não gostei que ela pegou meu apagador, mas não vou fazer cara porque eu não vou brigar aqui. E isso vai virando um ranço com bobagens, porque a gente não está na espontaneidade do casamento, do sentimento com o que a gente está falando. Nossa, então eu vou ser uma chata que vou falar o que eu penso o tempo todo? Tudo tem jeito para falar. sim. De repente falar, lindona, você está usando sempre meu grampeador e eu uso ele também. Vamos ver se não rola comprar outro, ou a gente pensar numa forma de conciliar. Aí vai falar, nossa, é o mundo de... Não, mas se aquilo me faz mal, às vezes a pessoa não está nem sabendo. Às vezes a gente trabalha com personalidades muito diferentes. Então, de repente, para uma pessoa é uma coisa ok, para outra é uma invasão. Uma vez que eu fui gestora, eu tinha eu era gestora de três pessoas bem diferentes. Então, eram duas meninas mais ou menos da minha idade, na época a gente tinha 20 e poucos anos, e uma de personalidade mais de falar, mais de atuar, a outra mais na dela, mais fechada, as duas extremamente inteligentes, competentes e tudo isso, mas de personalidades mesmo, o jeito de se posicionar, uma mais para fora, a outra mais interna. Contida. E um senhor, ele ele tinha uma idade diferente da gente, ele tinha idade, na época, eu acho que pegava para ser nosso pai, assim, mais ou menos. E eu comecei, eles sempre se deram muito bem, os três. Então, assim, era um time pequeno, mas os três sempre brincando entre eles, sempre rindo, sempre fazendo piada um do outro. Eu comecei a sentir que, num determinado momento, isso começou a ficar estranho. Frios entre eles, fazendo cochicho e voltando a falar. E aí eu via, assim, que às vezes a pessoa fazia uma pergunta, o outro dava uma resposta ríspida. Eu falei, gente, mas mudou alguma coisa, teoricamente, no trabalho? Não tinha mudança de função, não tinha entrega diferente, não tinha nada. Mas eu comecei a sentir que tinha um peso ali, aquela leveza que sempre existia, não existia mais. Não existia mais. E aí, um dia, uma das meninas, que essa é a mais falante, foi com as duas, com a outra, e falou, a gente quer conversar com você. A gente está muito chateado com o fulano, porque o fulano não está priorizando a nossa agenda de carro, porque era um carro no setor, era no interior. E eles revezavam esse carro, mas então você tinha que agendar entre eles. Só que se você, por exemplo, você combinou de ir numa reunião, ou você agendou uma reunião, se a pessoa saiu com o carro, você não tinha como ir. Então tinha que ter uma prévia combinação. E nessa prévia combinação, elas entendiam que ele estava, tipo, eu vou dizer usufruindo mais, né? Usufruindo mais, e assim, meio que não falando para elas e fazendo a agenda deles sem se importar se elas tinham outras agendas ou não. Entendi. E conhecendo os três eram pessoas muito do bem. Até porque estávamos trabalhando juntos, né? Dificilmente quando a gente identifica, mas enfim, né? Isso é outra história. Mas os três positivos, os três abertos, eu falei, mas por que isso está acontecendo? Chamei ele. E ele falou, elas estão me passando a perna, elas fazem agenda entre elas, porque na cabeça delas, e eu, quando vou precisar usar, não tem. Então, eu já deixo ali agendado. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava se precavendo, porque quando ele tinha alguma agenda, ele usava aquele horário, ou não, porque elas falaram isso também. Às vezes ele agenda e nem vai.
E a gente não pode usar, então ele está fazendo de propósito para a gente não usar o carro. Então, na cabeça deles, criou-se um monstro entre os três, de que um odiava o outro, de que um estava passando a perna no outro, os três que sempre se adoraram, que um estava querendo, fazendo de propósito para o outro não trabalhar. E eu falei, cara, que loucura isso, porque assim, o ambiente leve faz com que a gente tenha entregas leves. Se você já vai irritado ou pensando, ai, cada vez que eu vou agendar uma reunião, eu tenho que ver se não tem ninguém me passando a perna no carro, você muda a tua energia e muda a tua forma, inclusive, de atender o cliente. É isso. E aí chamei os três. Falei, ouvindo vocês três aqui, a gente tem uma situação acontecendo, porque cada um está criando um monstro sobre uma situação que é só sobre uma agenda de carro. E aí os três falaram entre eles. Eu achei muito mancado o dia que você fez tal coisa. O outro falou, eu achei também. Eu tinha anotado que você outro dia me deixou na mão. Então vamos zerar. E o que eles combinaram? Eles dividiram a semana. Como ele era um, e ele preferia ir sozinho, que ele achava melhor, ele ficou com terça e quinta. Então, tudo que ele ia agendar, ele agendava na terça e na quinta. As duas não ligavam de revezar. Uma deixava a outra, ia na reunião, depois buscava. Então, como elas eram duas, elas ficaram com segunda, quarta e sexta. E com isso eles tinham, quando tivesse alguma coisa que não podia mudar, eles combinavam entre eles, mas sabendo que a prioridade era assim. Parece uma bobagem, mas magicamente, eu até me arrepio. É isso. A paz voltou a reinar por causa de uma Sim. definição de uma agenda de carro. E não é só sobre a agenda de carro. É sobre você manifestar de forma agressiva algo que você tem ou você engolir, né? E aí eu aproveito até para falar disso, assim, se tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é exatamente isso, falar o que te incomoda, ela é convite à vida. E não é falar que te incomoda porque eu sou assim, eu falo tudo que eu tenho, não é sobre isso. Eu falo que até o condicionamento físico, né, Má? Tem gente que fala assim, tem que colocar e tudo mais. Tem gente que fala baixinho, assim, curto, sabe, com vergonha. Não, se posiciona, porque tem momentos que a gente precisa se posicionar. Eu falo que tem o terceiro caminho. É o caminho de que às vezes a gente tem que recuar e ouvir, porque tem uma situação ali que pega, e tem outro momento que a gente também precisa se colocar mais forte para dizer, gente, eu preciso que vocês me escutem. Então a gente tem que usar esse lugar só que só é possível quando a gente se convida a fazer isso e sai do lugar do automático para viver num lugar de presença. Então, mais uma vez a gente recai. É preciso falar o que te incomoda com presença, né? Quando a gente tem movimentos acontecendo dentro da gente, se a gente não cuidar, a gente vai para o caminho do afastamento das relações. Então, mulheres se afastam das pessoas que amam em casa, por exemplo, ou dentro do ambiente de trabalho, porque ela não tem coragem de se expressar, de manifestar aquilo. Homens também, eu falo mulheres porque a carga fica mais pesada, eu não posso me Historicamente, a posicionar gente tem. culturalmente porque meu chefe é homem, por exemplo. Eu não posso me posicionar, porque se eu me posicionar falando desta forma, eu posso perder. Ou, se eu não falar desse jeito, eles não fazem aquilo que eu quero, que eu pedi. Então, assim, a linguagem, ela modifica muito quando a gente está desconectado. E nós estamos reagindo e vivendo só no automático, Má? Quantos de nós estamos somente sobrevivendo e não vivendo? Né? A gente cumpre tarefa, a gente desempenha papéis, a gente resolve problema, mas a gente está tão ocupado em viver a vida que a gente esquece de habitá-la. Você sente isso? Um soco no estômago bom, né? Porque, independente da religião, tá? Não sei a religião de quem vai assistir depois, as nossas, não é sobre religião. Mas é sobre o motivo de estarmos aqui. Então, cada um vai ter sua crença e vai ter. Mas eu duvido que em alguma crença tenham dito assim: eu quero que eles vão lá só para se lascar, ter um monte de tarefa e morrer pagando boleto. Não estou falando de parte financeira, não é isso. Mas assim, não faz sentido estar o tempo todo em movimento, fazendo algo que não tenha conexão com a gente, ou que não faça sentido para a gente. Claro que tem tarefas, ai, Marina, então você está no mundo de... Não é isso. Tem tarefas, a gente tem que cumprir, tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente gosta menos das tarefas, mas são questões que a gente precisa fazer. Hoje ainda eu estava conversando com o meu professor de inglês, que brincou comigo assim, a gente estava falando das coisas que a gente gosta, tal, ele falou, Marina, eu sei que você corre, mas você dizer que gosta de correr, para mim é balela. Ele não falou desse jeito, mas, né? Você entendeu assim? Isso. Marê, eu gosto de verdade.
Por quê? Tem uma questão de saúde, tem uma questão, que daí você pode comer mais doce, porque, né, uma questão de, daí é mais difícil engordar, vamos colocar assim, melhora a respiração, tudo isso é muito bonito de ser dito, mas não é por isso que eu, assim, ajuda em tudo isso, mas quando eu digo... Consequência, né? É consequência, mas quando eu digo, eu estou sentindo prazer, não é porque eu estou correndo e falando, que bom, isso é bom para minha saúde. Não, não é verdadeiro, não é por isso. Mas é o momento que eu me sinto mais conectada comigo mesma. Porque é o momento, me arrepio, adoro. É o momento que eu estou com os meus pensamentos organizando, ou é o momento que eu estou ouvindo alguma coisa que me faz entrar em flow, ou me fazendo pensar em alguma cena ou alguma coisa. É um momento que eu estou elaborando algo que não me caiu legal, que eu penso, poxa, mas por quê? Como que eu podia fazer diferente? E às vezes eu saio dali da corrida e falo, eu quero conversar com essa pessoa, porque eu acho que... Então, é um momento que é... é um momento que eu não estou pedindo nada, que eu escolhi fazer aquilo por mim. Então, é um presente real. Então, como que eu usufruo desse presente? Então, por isso que, de verdade, quando eu penso, eu falo, que gostoso ter esse momento. Daí eu suo, tudo isso, mas lógico, é cansativo. Faz parte. Mas os bens que eu sinto fazendo são tão maiores que, sim, é prazeroso. É gostoso estar naquele momento ali sendo eu mesma de verdade. Assim. Um programa de mentoria para líderes em transição, pessoas que saem de especialista para ser líderes. Eu acho que nesses últimos 4 meses eu atendi uns 40 líderes. E olha, o que eu mais ouço da gente desenvolver nas sessões é autopercepção, autoconsciência e autoconexão. Ou seja, as pessoas vêm com sede de entender técnica, mas eles já sabem. Agora, o que a gente vai trabalhar é como você se percebe nesse papel. Como é que você se conecta para você fazer uma escuta diferenciada com o seu liderado? Como você percebe que aquele momento não é o melhor momento para você dar um feedback, porque você está muito mexida emocionalmente? E aí você vai para um racional. Então, você trouxe aqui uma das palavras que eu mais amo, que chama-se autoconexão. Para a gente se conectar e viver vários mundos e vários palcos, a gente precisa adentrar um palco muito íntimo, que chama o palco individual, né? Aquele palco de dentro. Que aí eu falo que a gente precisa colocar os nossos olhos e virá-los para dentro, coisas que ninguém nos ensinou, porque eles foram para olhar para fora e se convidar e falar, o que está aqui em mim que está desconfortável? O que está aqui em mim que está me incomodando? O que está aqui que eu preciso expressar, mas eu tenho medo de perder a relação? E aí, quando a gente se conecta, que você respondeu, que a forma que você se conecta é por meio da corrida, e que o restante é consequência, é sobre isso. E aí eu acho que eu faria uma pergunta assim, você já me dá uma resposta. O que você faz para estar mais consciente para ir para os seus diversos palcos? E uma das coisas que você falou para mim, então, é a autoconexão por meio da corrida, né? Quando você fala dessa transição de liderança, eu tinha sido líder em Taubaté, numa outra instituição, e muito menor, como eu te disse. E aí, quando eu vim para São Paulo, era uma instituição maior, com exigências diferentes. E eu me lembro que quando eu me tornei líder, eu falei, meu Deus, só de pensar eu me tremia toda, porque eu falava, como é que eu vou fazer? Será que eu sei? Porque será que eu tenho competência para isso? Será que eu sei tecnicamente todas as regras? Será que... Eu lembro que quando as pessoas eram numa área comercial, então tinha um time todo de uma região, era uma região grande, um estado grande. E aí, quando as pessoas me ligavam, porque eu via o número das pessoas no telefone, eu me tremia, porque eu falava, ai meu Deus, ela vai perguntar alguma coisa que eu não sei responder. Eu sei que a gente é muito cruel com a gente se exige muito, mas regras, técnicas, forma de entender aquele produto, a gente começa achando, eu nunca vou entender isso. Entende, graças a Deus somos inteligentes, a gente pega, a gente vê fluxos, no primeiro a gente vai esquecer, vai fazer de novo. Mas o que mais foi desafiador e continua sendo, independente do tempo que isso leve, é o cuidar das pessoas. E aí, trazendo também da humanidade que a gente fala, né? Porque terão muitos momentos, né, Rê, que nessa transição e nos momentos que a gente vai ter que nos posicionar sabendo que aquilo vai causar um desconforto no outro lado, né? E isso, apesar de fazer parte, eu acho que algumas pessoas lidam de uma forma melhor com isso, mas ainda confesso que é algo que fala, eu vou ter que fazer isso, eu brinco, vou colocar agora a capa de megera, porque nós somos, e um dos lados da nossa moeda, das nossas, é não ser amável o tempo todo.
E isso é o que a gente é, porque não existe alguém amável o tempo todo e nem ninguém megera o tempo todo. A megera gosta de um bichinho, de um pet, gosta da mãe, gosta. Então, os dois, Dois o lugares. vilão e o mocinho, ele só É. existe nos desenhos. E hoje em dia a gente ainda está trazendo muito mais humanidade quando a gente pensa em entretenimento, né? Mas o quanto a gente sim vai ter que desempenhar os papéis de dizer um não, de dar um feedback, ou de trazer coisas difíceis para o outro, e brinco também entre os gestores. Muitas vezes nós vamos errar. Muitas vezes é o nosso ponto de vista sobre aquela situação. A pessoa está fazendo o melhor dela naquele momento, e talvez a gente tenha, em algum momento, colocado ela ali e ela tinha um perfil para outra coisa, então também acho que parte também disso, mas também não trazer para o nosso coração que a gente é responsável ou que a gente está fazendo, a gente tem caminhos compartilhados com decisões próprias, né? Então, acho que sim, é possível ter leveza, mas acho que não trazendo as coisas de fato como elas são. Hoje em dia a gente sabe que tem muito, eu acho incrível, tipo, a gente faz uma reunião, faz a reunião de trabalho, briga no bom sentido, faz barraco, cada um fala o que pensa aí. Agora vamos sair? Sim, vamos agora almoçar. É isso, é simples assim. E é isso, eu falo sempre que o estímulo está aqui. O estímulo daqui, o que a gente faz com o estímulo, aí isso depende da gente. Então, se a gente está resolvendo uma situação e que a gente precisa falar do que nos incomoda, o que nos incomoda, às vezes, é seguir um fluxo, um protocolo, um padrão, uma regra, algo que também a nossa auto-hierarquia também nos solicitou, então a gente precisa dizer, e vai incomodar, isso é fato. A questão é, o que eu faço quando eu recebo e o que eu levo, como eu levo. Agora, o outro é responsável por aquilo que ele vai sentir, em uma parte, e outra parte é como o meu como consciente pode diminuir o sofrimento que vai ser. Então, quando a gente vai dizer para alguém, né, nos meus liderados, eu lembro que em época, puxa vida, gente, como é que chama os feriados prolongados? Ó, a gente não vai folgar, porque não tem banco de A hora. ponte. Quer saber que dá confusão? Coisa simples assim, não Sim. tem. Então, assim, vai incomodar o que a gente vai falar, porque é uma regra, foi ali um definido, enfim, a questão é como a gente diz e como a gente recebe o que é do outro, porque tem uma parte que é do outro, não é nossa. Então a gente tem que se blindar aqui para não ser pego pelo estímulo do outro. Só que ainda assim, são duas palavras que a gente falou bastante aqui, né, Má? Presença e autoconexão. Não adianta. Se a gente viver no automático, querendo resolver as coisas, olhando para o relógio com o pé na porta, a gente não vai conectar e não vai entender qual é a dor da Marina quando ela está ali mais cabisbaixo num dia, numa segunda-feira. Né? Então, é muita sensibilidade. Então, essa humanidade que você trouxe está muito se convidar o tempo todo a aprender a ampliar o nível de sensibilidade, empatia, conexão, cuidado com o outro. Só que é consciente. Mas essa presença que nos tira do melhor que a gente tem, que é ser a gente mesmo. É só ser a gente. É simples assim. Da qual a gente olha para o nosso lugar e fala, a gente está se sentindo sensível? Ou a gente está querendo ter, eu chamo de, a gente sabota a empatia, quando alguém conta uma pra gente, e a gente fala, também passo por isso, e você nem sabe da minha vida, a gente dá, desculpa, conselho, educa, só que a gente não dá escuta, puxa, eu nem consigo saber o que você está sentindo. Então, será que nós nos colocamos nesse lugar? A gente está conseguindo ter presença interna, autoconexão para a gente dar escuta para o outro? Será que você é esta pessoa que está no automático ou você está consciente com presença? Porque estar presente num palco, lá no teatro, quando você vai fazer tua peça, você precisa estar ali, porque se você não estiver ali, você vai errar a fala, você vai errar o movimento, se for musical, você vai errar. E não é um erro que é um erro certo, né? Porque a gente tem que aprender até a errar. Sim. Mas é um erro que vai dar na cara que você não está conectado, né? Então, qual é o jeito que a gente se coloca nesse palco da vida? Será que a gente não tem outro jeito que não seja com consciência, né? Somos humanos em troca de experiências o tempo todo, mesmo quando elas não são desejadas. Tem coisa que às vezes acontece com o outro, que ele nem sabe que você viu, e aquilo faz a gente rever ou repensar um monte de coisa que era para a gente ter escutado aquilo. Então, acho que a gente está... se a gente fica no automático, a gente está perdendo oportunidades incríveis com a gente mesmo, e com o outro também, claro, mas com a gente mesmo. Até isso que você falou do palco, se a gente não está ali presente, no musical você erra a dança, você perde a coreografia, você perde a fala, e quando você está presente,
você consegue colocar os cacos, as improvisações, as brincadeiras, ou não, você consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo ali, ou o teu amigo não está presente, você pode ajudá-lo, dando uma deixa para resgatá-lo, porque você está presente, você não está pensando, será que o público está gostando de mim? Ai, meu Deus, eu acho que eu tenho que pagar essa conta. Ai, será que eu esqueci de fazer tal coisa? Mas então, por que você está ali naquele palco, meu Deus? Você não tá, a gente não está nessa vida para agradar o outro, apesar das vezes a gente agradar, que bom, mas muitas vezes a gente vai desagradar. E Sim. muitas vezes a gente não vai nem saber que desagradou. E muitas vezes a gente vai saber que desagradou e não vai poder fazer nada com aquilo. Simples sermos nós, estarmos conectados. Agora, é simples, mas não é fácil, né, Rê? Não, não é fácil. Então, você falou dessa simplicidade, eu acho que é isso, sim. No final das contas, eu fazendo um resumo aqui, né, consciente do que a gente falou, não sei quanto tempo, mas foi um tempinho, né? Não acredito! A gente falou disso. Simplicidade, espontaneidade, palco da vida, ser quem somos, viver, sair do automático, viver na presença, na conexão, no olhar para nós. Então, será que é possível? Eu vou dar agora um de Marcelo Taz, no Provoca da TV Cultura, que eu adoro. Adoro, adoro. É isso, assim. O que é vida para você, Marina Tosi? Me emociono. Porque vida é o maior presente que deram pra gente. A gente está aqui para ser o melhor que a gente pode ser. Isso é vida. Ter os melhores encontros, as melhores conexões, as conexões que nos fazem aprender, ou às vezes nos fazem só ouvir e repensar coisas sobre a gente. A gente está aqui nos experimentando, vivendo coisas. Então, viver para mim é conseguir ser o mais autêntico possível e extrair o melhor do que é ser a gente mesmo. Eu acho que não tem outro motivo para a gente estar aqui. Gente, beijo para quem assistiu. Depois vocês compartilhem o que vocês sentiram nesse conteúdo que a gente gravou com muito carinho.